Olá, está começando mais um programa do podcast Vamos Falar de Amor. Meu nome é Carlton Padrick, seu apresentador. Eu estou aqui do meu lado com a minha co-apresentadora Maria Eduarda. Diga um oi para todo mundo. Olá, boa tarde. E a nossa convidada de hoje é a Aisha Maria. Ela que é psicóloga formada na Universidade Cruzeiro do Sul, no campus da Liberdade, formada desde 2017. E ela trabalha principalmente com a questão da autoestima da população preta em si. Queria que ela se apresentasse um pouco para a gente sobre o seu trabalho. Antes de tudo. Boa tarde, sou Aisha Maria, psicóloga, psicanalista, atuo desde o final de 2017 em diante na área clínica, mais especificamente com a população preta, não só as pessoas, não atendo só as pessoas pretas, mas exclusivamente as pessoas pretas. Tem que deixar isso bem delimitado. Verdade. Então, é super importante a gente discutir sobre esse assunto, que esse assunto, querendo ou não, eu vejo pouco nas redes sociais em si, né, do podcast e tudo mais. É importante trazer isso, e porque, querendo ou não, infelizmente, no nosso país existe um racismo estrutural muito forte em si, desde a época colonial e tudo mais, né? Mas, pensando nesse sentido, igual eu lembro agora do livro do Ódio que Você Semeia, não sei se você já leu o Ódio que Você Semeia. Sim, uhum. Da Andy Thomas, que é um livro muito bom, assim, que ele usa, ela sempre usa, a personagem principal sempre usa a referência do Tupac, que é Thug Life da Vida Bandida, que diz assim, a seguinte frase: o ódio que você passa para as criancinhas fode com todo mundo. E pensando nessa questão, assim, como que o racismo estrutural e a falta de representatividade impactam a construção da autoimagem desde a infância e adolescência em si? Importante essa pergunta, né? O racismo estrutural, primeiramente, ele atua como um trauma fundamental que permeia o campo simbólico do sujeito, né? Eu vou falar muito de campo simbólico do sujeito, o que é isso, sujeito, né? Nada mais é do que o indivíduo, e eu uso muito essa linguagem porque, além de psicóloga, eu sou psicanalista também, decolonial. Então, o racismo, ele se estrutura nisso, né, no trauma, ele se apoia no trauma desse sujeito negro. Então, a ausência da representatividade positiva, né, na criança negra, quando ela se depara com a norma da branquitude, né, isso faz com que isso retroalimenta um sentimento de complexo de inferioridade naquela criança, né, e esse conceito pode parecer muito contemporâneo, mas nas leituras de Fanon, ele já fala sobre isso, sobre esse complexo de inferioridade do sujeito negro. Quais são as estratégias psicológicas que ajudam a desconstruir esses padrões? A estratégia central, né, para desconstruir a branquitude, nada mais é do que a gente começar a descolonizar o nosso inconsciente, né, então, a descolonizar o que a gente aprende atualmente e aprendeu, principalmente nas escolas, sobre essas normas da cultura
europeia, digamos assim, né? Então a gente Sim. precisa quebrar esses conceitos como se só o branco detesse todo o conhecimento, todo o poder, né? Principalmente, mas todo o conhecimento. Porque se a gente for aprofundar os estudos e se aprofundar principalmente nos estudos decoloniais, os primeiros médicos, primeiros psiquiatras, principalmente no campo da saúde, foram pessoas pretas, né? E isso não é dito, né? E assim, eu não sou uma pessoa negra, mas eu já sofri bullying por conta do meu cabelo enrolado. É isso, tá vendo? É E tudo, eu porque até, eu até alisei o meu cabelo por conta disso, sabe? Um dos para motivos. aceitação, né? Exatamente, para aceitação. E eu nunca sofri racismo por conta da minha cor, mas assim, a questão do meu cabelo, do volume, porque ficava um pouco maior, né? Eu Uhum, sofria na sala. é Porque isso. a maioria das meninas tinham cabelo liso, Para ser progressiva. aceita, também é isso, Sim. né? Isso também é uma forma de Imagina discriminação. para uma pessoa negra, né? É muito mais doloroso. São essas normas, né, que tem que ser quebradas também, porque Sim, quem chegou a dizer para você, ou como que você entendeu, que você precisava alisar o cabelo, ou ter o cabelo sim. alisado, para ser aceita, para ser inserida dentro desses grupos, né? Isso não foi dito, isso foi visto, né? Isso foi Foi imposto, né? sentido, foi, Coisa foi imposta. alimentando essa vergonha mesmo, exato. É verdade. E essa, querendo ou não, são microagressões estéticas presentes dentro da sociedade em si. É o chamado pacto da que você falou, existente, né? Que o ideal é igual a prateleira do amor também dá várias coisas que ela cita. Que o ideal nas relações do amor em si são mulher, pessoa branca, loira, magra e tudo mais. Que não foge do padrão já é excluído, já é colocado na prateleira mais de baixo para a escolha das pessoas em si. E pensando nisso, como que a gente pode trabalhar essa questão da branquitude como norma, essa questão também da que escolhe os padrões dentro da sociedade em si, na formação da autoestima de pessoas negras, das pessoas que são excluídas, né, em si dentro da sociedade, são estigmatizadas em si, né? Dentro do meu setting analítico, né, eu trabalho com essa branquitude da norma, né, branca, como duas vertentes, com duas frentes. Então, é trabalhar mais esse sujeito negro, né, desvendando essa internalização do ideal branco, que é o que eu tinha dito para ela também, para Maria Eduarda, mostrando como que ele é dito, né, de que momento que ele é dito, de que maneira que aquele sujeito, quando está na minha frente, como que ele traz isso, como que ele internalizou que o branco é bonito, que o branco é aceito, então tem essa desconstrução também e tentar achar esse caminho de em que momento que eu entendi que o branco era aceito, quando eu comecei a me sentir rejeitado mesmo, quando eu comecei a sofrer o racismo, quando eu não era aceito, quando eu ouvia as piadas, né, sobre o meu corpo, tem a questão do cabelo, mas tem principalmente a questão da pele, principalmente a questão do nariz, da boca também, e o corpo como um todo, que ele é todo hipersexualizado, ou ele é hipersexualizado, ou ele é aquele corpo que não tem inteligência e aquele corpo que tem muita força, né? Então tem que quebrar todos esses padrões. E a outra questão é analisar essa realidade também, onde esse sujeito ele é inserido também no campo de trabalho, investigar, né, entre aspas, essa inteligência que ele possui, essas dúvidas que ele possui, a inteligência, mas essas dúvidas que ele carrega no ambiente de trabalho, por exemplo, que às vezes ele se sente muito inferiorizado no campo de trabalho, achando que ele não tem as capacidades para estar naquela vaga de trabalho, naquele cargo de liderança, gerência, chefe, mas na verdade a gente tem que trazer isso para uma realidade que às vezes não é ele que não tem as capacidades, mas o local que ele trabalha que está exercendo um racismo estrutural mesmo, institucional, aliás, no ambiente de trabalho com ele. E isso vai alimentando a inferiorização do sujeito, né?
E ainda mais porque os locais majoritários, assim, são de pessoas brancas, né? Eu sempre percebo isso. No cargo de liderança também, né? Sim, Principalmente. eu percebo bastante. Na minha faculdade mesmo, tem um professor que é negro. Um E professor, que é uma atualmente, né? faculdade. Imagina antigamente. Eu falo, no curso de Direito especificamente, eu não sei sobre os outros cursos, mas assim, não tem muitas pessoas negras, não. Isso, perfeito. Na minha formação, só nos últimos anos, eu fui ter uma professora só preta, mas foi um estágio específico que durou um semestre e só, não teve uma continuidade. E os conteúdos também decoloniais, menos ainda. Não teve. Atualmente estão tendo mais professores, mas é isso também, ó, tem que quebrar essas instituições que são totalmente racistas, né? Trazer esses profissionais, essas pessoas que têm o conhecimento, né? Sim. Isso é verdade. Isso é suma importância, assim, essa representatividade e também, além de cargos como professores, pensando bem, que eu estava aqui pensando, lembrando aqui, o próprio Pantera Negra, quando surgiu, o primeiro herói negro da Marvel, assim, realmente surgiu uma certa representatividade muito forte. Porque bem essa conquista de espaço aos poucos, né? Aos poucos, lento, mas é importante ter essas conquistas. Igual, por exemplo, quem lacra não lucra. Existe muito essa frase que quem lacra não lucra, da cultura woke, que é muito implantada nos Estados Unidos e também acabou adentrando aqui bastante. E eu queria que você falasse um pouco dessa representatividade em si, igual a gente temos cantores como a Isa, como o Baco, como a Elza Soares, entre outros, assim, que é importante ter essas representatividades negras para, além da construção Gilberto da Gil, Gilberto Gil também. Gilberto, Uhum. entre outros, assim, lembrando de cabeça, são vários, assim. Queria que você falasse um pouco sobre isso, a importância. Aliás, você trouxe o Baco, né? Que ele trouxe esse último álbum dele, que eu ainda não consegui escutar pela É alta bom? demanda de final de ano, mas ele é um perfeito exemplo que ele trouxe nos seus álbuns. Pelo que eu pude ler um pouco das entrevistas, ele trouxe muito sofrimento dele, né, como sujeito, que a gente fala como pessoa, mas principalmente como um sujeito negro, né, um corpo hipersexualizado, que antigamente era um corpo rejeitado, que queria, ele era uma pessoa, hoje em dia considerado acima do peso, né, gordo, então ele passou por esse sofrimento do corpo, mas aí ele foi cuidando de si, pelas questões dele, pelos sofrimentos dele, acabou se tornando um corpo hipersexualizado também, né? Então, ele sofreu isso. Sou muito curiosa para ler mais sobre e para escutar esse álbum dele. Mas respondendo a sua pergunta, essa ascensão, né, que esses artistas, digamos assim, né, que esses profissionais, eles tiveram ao longo de toda a sua vida, é muito importante porque acaba criando novos ideais do eu, né, dentro da perspectiva do sujeito, porque aí a gente deixa de idealizar aquele ideal do branco, que era considerado o ideal certo, né, e essas pessoas famosas que são pretas, que têm toda a sua história, elas contam a sua história, elas estão em ascensão, mas ainda assim, ainda continuam sofrendo o racismo de diferentes formas, seja uma microagressão ou seja de maneira mais exposta, mesmo elas sofrendo isso, elas estando nesse local de poder, de visibilidade, isso retroalimenta e ressignifica, descoloniza essas figuras de poder que a gente achava que antes eram só os brancos, né? Se a gente se tornasse pessoas brancas, que as crianças acabam trazendo também isso nos seus relatos dentro do ambiente terapêutico, se elas se tornarem brancas, se elas obtiverem tudo que os brancos têm, elas vão ser figuras desejadas, aceitas, né? Dignas de afeto também, de carinho, de amor. E com esses famosos, que é super importante a gente conhecer as histórias,
eles se tornam famosos, obviamente, conseguem inserir no mercado, mas eles também trazem a sua história, o que é muito parecido com a história de quem não é famoso, mas que minimamente consegue se ver ali, consegue entender que ele também pode ser aceito em meio a tantos sofrimentos, né? Em meio a tantos racismos, né? E assim, o que me deixa mais indignada é quando alguém faz uma microagressão e não reconhece que é um racismo. Por exemplo, nossa, ele é tão bonito para ser negro. Nossa, que negro bonito. É um comentário assim que não faz sentido algum. É racismo puro. Exatamente, que é o que mais acontece, né? Sim. Mas hoje a gente está tendo essa consciência, né? As pessoas estão tendo essa consciência de que isso é um racismo. Antes a gente entendia como um elogio, né? Mas que E a pessoa é ia bonita independente da alimentando. cor. Nossa, ele é Uhum. muito bonito para ser um negro. Isso não entra na minha cabeça. De Até dói verdade. ouvir isso, né? Dói, dói muito. Faz sentido mesmo. Nossa, sério. Eu tava aqui lembrando, pesquisando, eu tava lembrando do documentário do Emicida também. O Emicida também é um ótimo exemplo. Aquele Amarelo, né? É, Ah, eu tenho vontade de assistir. que Tá lançou na em minha 2009. lista. Eu assisti quando lançou e, caramba, é um documentário que eu recomendo bastante que todos assistam em si. Que mostra esse orgulho negro que das primeiras pessoas que surgiram no mundo assim foram pessoas negras e tudo mais, e tudo essa história e tudo é importante. Mas pensando nessa questão no próprio orgulho que está presente em todos esses artistas e tudo mais, no próprio Emicida, que eu acho uma ótima figura, como que a psicologia em si pode auxiliar nesse processo de reconhecimento e orgulho da própria identidade da negra, da pessoa em si, sabe? Sim, acho que o principal, é, quando se pensa numa pessoa negra, já é o cartão de visita, né? Já é a pessoa negra, já é o corpo, então. Então, isso é uma das coisas, isso é um dos principais, trabalhar esse corpo também, desmistificar esses fenótipos, né? Que fez com que a gente se odiasse mesmo. De não ter o cabelo alisado, ou de ter o nariz grande demais, ou de ter uma boca muito carnuda, né? Por que que isso é tão feio? Por que que a gente, em que momento, aliás, a gente começou a se odiar por isso? Por algo que a gente já tem, né? Que não nos foi colocado esse corpo assim. É o nosso corpo. Então a gente tem que ressignificar, entender a história também do nosso povo, desse corpo também, né? E aí a gente volta um pouco para ancestralidade também, entender a história da sua família, entender a história do seu sobrenome, por exemplo. Isso é um dos trabalhos que eu faço dentro do atendimento mesmo. Quem é você? Qual foi a escolha do seu nome? Qual é a história da sua família? Como que você chegou? Então, é um voltar para si, que é um conceito que a gente trabalha na psicologia decolonial, que é o Sankofa, né? O voltar para a sua história para não repetir os mesmos erros ou não ficar arrastando os mesmos sofrimentos, e aí sim você ajudar o coletivo também, você se entendendo, se aceitando, começando a se amar, se admirando, ressaltando os seus traços negroides, né, digamos assim, faz com que você fortaleça a sua autoestima e acabe até sendo fonte de inspiração, de exemplo para outras pessoas negras, para as crianças que estão vendo aí. Mas a gente sempre tem que voltar na ancestralidade, né? A gente não pode achar que a gente está inventando a roda agora, falando de racismo agora, que é uma coisa que já tem há muito tempo. Exatamente. E assim, como que pode trabalhar a questão da relação com o corpo, com o cabelo, em um contexto marcado, né, pela valorização da branquitude, desse padrão inalcançável, que agora tem até essa cultura também das magras, Voltou, né? wellness, a cultura wellness. Como que podemos trabalhar na terapia? Isso, isso é uma das coisas importantes também. Além de reforçar
fenótipos, né, do corpo negro, uma das coisas que ajuda também as pessoas negras, como a gente já é muito marginalizado, né, a gente é muito excluído, faz com que a gente se isole cada vez mais. Então, movimentos coletivos pretos, né, falando sobre reuniões, movimentos de militância, isso ajuda a reforçar também essa construção, né, essa reconstrução de quem a gente é, por que a gente foi marginalizado, por que a gente foi rejeitado, né, quem a gente está se tornando, o que a gente quer ser, né, só a gente pela gente mesmo, ou esse indivíduo dentro do set terapêutico, às vezes não é suficiente, infelizmente, né, porque ele pode vir e entender na sua história que pode gerar mais desconforto, mais sofrimento, mas os movimentos, né, coletivos, seja também nos ambientes familiares, isso reforça mais, né, porque ninguém consegue lutar uma luta sozinho, ninguém vai conseguir quebrar esse racismo também sozinho, né, a gente precisa de movimentos coletivos, principalmente. Na minha prova de processo civil, teve uma questão falando sobre racismo ambiental. É um conceito novo, né? Principalmente. É mais atual. Eu nunca tinha ouvido falar antes. Foi esse ano que me foi apresentado. Achei assim extremamente interessante, porque realmente ocorre. Mas E ninguém fala sobre, ninguém fala. exatamente. Então, aí isso também é uma forma de racismo, obviamente, e quem está sofrendo mais com isso são os povos indígenas, mas também tem dos povos negros, que tem esse racismo ambiental também, onde as pessoas acham que todos os negros vieram da África, que na África só tem pobreza, tem isso também, esse racismo territorial, né? Então, isso Mas tem que eu falo assim também, até pela exclusão, por conta da moradia das populações negras em áreas periféricas. Isso, assim, marginalizadas. gera, como que eu posso falar, um mal-estar relacionado ao clima, sabe? Calor, questão do calor excessivo, pessoas podem passar mal. Tem um cansaço também físico, né? Porque Sim, é exatamente um cansaço físico por conta de estar nesses lugares que não tem uma arborização e é mais excluído, né? que é mais distante totalmente, mas tem isso mesmo, porque pelo fato de estar marginalizado essas pessoas, faz com que novamente a gente tenha que se esforçar mais para chegar no ambiente de E trabalho. exatamente a questão de pegar ônibus, o transporte público. É o transporte público em si. Perfeito, é isso. E esse conceito não era trabalhado, sabe? O meu professor que trouxe ele numa prova e foi muito interessante saber. Bom, isso. Que bom que mais pessoas estão falando sobre isso, né? Verdade. E pensando nessa questão, você falou da resignificação do próprio eu, que é trabalhado em toda a psicologia quando for falar de autoestima em si. Mas também, pensando na estratégia, quando você trabalha como eu, você dá para falar para isso para outras pessoas e trabalhar de forma coletivamente essa autoestima, essa valorização do próprio eu nesse sentido, né? Mas pensando nessa questão, assim, como que os espaços de acolhimento e afeto entre pessoas negras fortalecem a autoestima coletiva, igual espaços como esse aqui, como outras palestras, o próprio espaço do Emicida e tudo mais, sabe? Uhum. Como que eles influenciam, né? De que forma? Acho que é justamente ressaltando tudo isso que nos foi dito que era feio, não aceito, né? Acho que ressaltando e potencializando essas forças, né? Então, a questão do cabelo, como a gente já disse, né? O aceitar esse cabelo crespo, né? E entendendo que ele não é ruim, né? Ele não é um bombril, como dizem as crianças na maldade dizem umas para as outras, entendendo essas potências também, que o cabelo não é feio, que passar pelo processo de transição do cabelo também, porque fatalmente a grande maioria ainda das mulheres pretas e os homens também, que não é dito, não é muito dito, mas que passaram por esse processo de alisar o cabelo, aí quando passa pelo processo de se entender como indivíduo negro numa sociedade, aí passam
pelo processo de transição capilar, né, digamos assim. Isso é importante também partilhar com outras pessoas, temos influenciadoras que falam sobre isso também, que é um processo também de se aceitar. É doloroso, mas a gente precisa também entender qual é a nossa originalidade, né, de certa forma. Então, é importante a gente ressignificar esses pontos para ressaltar suas potências. Acho que a síntese, né, a essência é isso, que tudo que a gente tem não é de menor valor, tudo que a gente tem é a nossa força, de fato, né, é o que nos torna mais bonito, aliás. Assim, como enfrentar o racismo? Não, como o racismo pode impactar a saúde mental? E quais as estratégias de enfrentamento? Acho que uma das coisas principais que o racismo ele acaba impactando atualmente são sintomas de ansiedade em vários níveis. Então, a pessoa se vê muito ansiosa, que pode acabar resultando, por exemplo, num estado de hipervigilância, né? E onde que isso acontece ou como que isso é visto? Por exemplo, quando a gente vai no mercado e a gente, ou qualquer estabelecimento de comércio, né, e a gente é seguido. Quando a gente entra numa loja, a gente vê que o segurança já está no radinho, falando com É alguma outra revistado, pessoa, né? é revistado, ou a moça do caixa pergunta, às vezes, algumas atendentes têm a ousadia de perguntar, né, como que você vai pagar, se você tem dinheiro para pagar, né? Isso vai gerando um sofrimento nesse indivíduo e causando uma ansiedade mesmo, né? Porque quando a gente diz uma ansiedade, não é aquele estado ansioso de uma pressa, né? Do que será que vai acontecer no futuro, mas esse sofrimento psíquico, o que vai acontecer no indivíduo, o que vai fazer com que ele sinta vergonha de ser quem ele é, saindo cada vez menos, né, pensando até em extremo caso, na possibilidade do tirar a vida, porque eu não sou aceito, essa sociedade não me aceita. Então, isso também são sintomas ansiosos, mas acredito que principalmente é o estado de hipervigilância. Isso faz com que, às vezes, muitas pessoas, muitos indivíduos, não queiram sair de casa, porque elas Eu sabem que tenho um elas vão primo sofrer. mesmo, um primo que ele não mora aqui. Uma vez ele estava andando na rua, já era um pouco à noite, sabe? Ele levou Uhum. baculejo simplesmente por ser negro. Isso acontece mais com os homens, né? Só por Sim, isso enxergar. nunca aconteceu com nenhuma mulher da minha família, nenhum outro homem que seja branco. É Uhum. muito curioso, né? E isso acaba alimentando mesmo, faz com que o indivíduo não queira sair de casa, né? Porque eu vou sofrer tudo isso, ou então vou ser perseguido. Sempre vai ter alguma microagressão, né? Seja ela velada ou escancarada, a gente vai sempre sofrer. Então, isso gera um estado de hipervigilância, isso que a gente tem que ficar atento e faz com que os indivíduos saiam cada vez menos, pensem em possibilidades de tirar a vida mesmo. Isso é o agravante, né? Exatamente. Pensando nisso, a gente pode pensar até na própria literatura em si. Igual eu citei anteriormente o Ódio Custo C6, o amigo da personagem principal, que agora esqueci o nome, ele foi morto pelo policial porque ele pensou que iria pegar uma arma, por exemplo. Outro exemplo também é o Avesso da Pele. É um livro que eu gosto muito do Jefferson Ternório, né? Que eu queria citar a seguinte frase, que eu acho que é essencial em si, para pensar nessa questão. É necessário preservar o avesso, você me disse. Preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa o nosso corpo e teme nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que sua atitude e modo de viver estejam sob esse domínio, você de alguma forma tem de pesar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos, e são esses afetos que nos mantêm vivos em si. Eu acho esse livro excelente, eu recomendo bastante, ao Avesso da Pele, e outros autores negros também, Conceição Evaristo, o Tamabira Júnior também. E pensando nessa questão, no Avesso da Pele, o pai dele ele foi morto, e ele sofreu isso, e no final, não vou dar spoiler não, é, do que aconteceu. Recomendo que leiam. E quais estratégias que a gente pode pensar, né, sobre essa hipervigilância negra que eu disse?
As estratégias, novamente, né? É, pode parecer que tudo é muito redundante ou muito repetitivo, né? Mas uma das estratégias principais é apoio familiar, né? Que isso acaba por muitas vezes não acontecendo, mas tendo esse apoio familiar, principalmente, esses coletivos também, para partilhar nesses movimentos, é, essas angústias que acabam acontecendo com todo mundo, mas todo mundo vai sofrendo, calado, né? Ninguém vai partilhando, isso ajuda muito, e dentro do ambiente terapêutico também, ajuda a falar sobre isso e como que a pessoa se sentiu, né, sobre isso, porque a gente acaba numa sociedade ainda totalmente muito embranquecida, a gente acaba normalizando esse sofrimento. Então, esse indivíduo negro, quando ele passa por isso e ele não digere isso, né, ele não partilha, não fala sobre isso, ele tende a normalizar. E aí acha que isso vai acontecer a todo momento, o tempo todo, fazendo com que a pessoa às vezes não saia de casa, que opte às vezes até por trabalhos mais home office, né? Então, tem que ter essa troca, tem que ter essa partilha para criar estratégias de fortalecimento mesmo, de como lidar nessas situações, por exemplo, porque não é errado a gente estar numa loja consumindo, é um direito nosso até a gente estar nessas lojas, mas como que a gente faz? Como que a gente lida, né, nessas situações? Pelo fato de só se excluir desses ambientes, a gente acaba correspondendo à branquitude mesmo de não acessem esses locais, mas a gente não cria ferramentas, né, de enfrentamento. Então, tem que ter essa partilha, essa troca, que vai retroalimentando também o afeto, porque uma pessoa consegue acolher a outra, tanto na escuta, ou tanto criando novas ferramentas, mas também como que ela vai lidar naquela situação de enfrentamento mesmo, desse racismo que a todo momento acontece, né? E assim, o que que seria a fadiga racial e como que ela pode ser tratada psicologicamente falando? Sim. Não existe um tratamento específico para isso, né? Mas uma das fadigas raciais é justamente esse cansaço, por exemplo, que você trouxe desse seu primo, que ele sabe que quando ele vai sair, né, ou ele vai ser parado só por ele ser quem ele é, isso vai gerando essa fadiga também, e muitas das vezes o que gera também uma fadiga racial ter que ficar explicando, né? Uma pessoa preta ter que ficar explicando para outra o que tem que ser feito, o que é, o que não é. Você está sendo racista, você não está Da sendo causa racista. ansiedade, né? Ansiedade Totalmente. social. E principalmente uma fadiga mesmo, porque é, vocês estão causando esse desconforto na pessoa preta e vocês querem que a pessoa preta diga para vocês como que vocês têm que tratar melhor a gente. No final, essa conta não faz sentido, porque se a pessoa branca está causando desconforto, ela tem que se rever o que está acontecendo, Sim. né? Por que ela acaba marginalizando, racializando essa pessoa preta? Então, isso gera um esgotamento mental também, né? Sim, sim. É, pensando nessa questão, quais são certas particularidades que apresenta depressão e ansiedade quando elas são racializadas? Que eu próprio percebo também no meu trabalho da violência doméstica, particularidades presentes na violência doméstica em si, que as mulheres mais vitimizadas são mulheres negras, que existe essa questão, sabe? Quais seriam o que? O sintoma que mais afeta, é isso? Particularidades presentes em si, da Tá. ansiedade e da depressão. Acho que da ansiedade que eu posso reforçar, não sei se eu entendi a pergunta, se eu vou conseguir responder. Seria esse estado mesmo de uma hipervigilância a todo momento, né, que esse indivíduo tem. É, essa hipervigilância, tem a hipersexualização do corpo negro mesmo, né? Seja homem ou mulher, mas mais com a mulher também, como você já trouxe também, reforçando isso. É,
tem esse esgotamento mental também, e onde tem acontecido, os relatos que têm aparecido mais no meu trabalho, onde tem acontecido mais isso, principalmente, são nos ambientes corporativos, né, no ambiente de trabalho. Então, o racismo institucional, né, tá ficando mais evidente. Acho que as pessoas estão conseguindo falar mais sobre o que elas estão passando, não estou achando que são coisas da cabeça dela, né? E isso tá vindo mais à tona também. A demanda tem surgido mais nos ambientes corporativos. Vou fazer uma pergunta. Você já leu O Quarto de Despejo, da Maria Carolina? Ah, E já comecei a ler. É para mim ou é para ele a pergunta? Não sei. para você, Pra você, pra você Comecei a mesmo, ler. pra Maria. leitura obrigatória. Total. E tem isso também, né? Todas essas leituras, elas são importantíssimas, obrigatórias, né? Mas como uma pessoa preta, eu demoro muito para ler esses textos, porque é como se eu me visse realmente nessas leituras, né? Então, não é uma leitura fácil, não é uma leitura que eu consigo digerir em uma semana, em um mês, né? Eu começo a ler, aí eu dou uma chorada, eu faço reflexões, faço associações, aí às vezes eu paro. Então, são leituras que eu sempre começo, mas não tenho um período para terminar, né? Que são obrigatórias, de fato. Lembrei agora da Ana Maria de Jesus, Ana Maria Gonçalves, da livro, deixa eu lembrar aqui. Ah, Um Defeito de Cor. Você já leu esse Defeito de Cor? Tem muita vontade. Defeito de curso. E ele está aqui, aliás, na minha prateleira. É outro também, que a gente começa, que tem isso também, né? Eu trabalho muito essas leituras dentro do ambiente terapêutico, então, às vezes, com os próprios pacientes, a gente vai lendo cada capítulo, eles trazem também certos capítulos que mexeram com eles, fazem associações, às vezes, com o contexto familiar também. Então, são leituras que, vez ou outra, ou a gente faz pausas para ler, ou eu faço pausas para ler, ou às vezes eu estou lendo mais de uma vez o mesmo capítulo, porque às vezes cada paciente traz no momento o que te tocou mesmo, onde que ele se enxerga ali. Às vezes tem leituras que a pessoa está lendo porque está na moda, não sabe nem o que está acontecendo, e ela se vê naquela leitura. Aí isso gera uma pane, né? Um insight terapêutico, como a gente diz. Aí eles trazem essa leitura também para dentro do ambiente, que às vezes a gente não, quando eu digo a gente, são pessoas pretas, a gente não foi ensinado a falar sobre sentimento. Então, às vezes, eles começam a falar sobre sentimento através de uma leitura, através de uma música, através de um filme também, não é muito deles. Uhum. E pensando nisso, a Ana Maria Gonçalves, agora que ela foi a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Academia de Letras. Academia de Letras, exato. E Demorou, há né? Muito tempo, né? mais de 100 anos. E pensando bem, o próprio Machado de Assis, ele é um homem negro em si, ele foi embranquecido, né? Porque pela cultura em si, e é importante destacar. Isso que esse branquecimento, só para uma figura pública, social, como exemplo da literatura, esse branquecimento veio da época colonial, na época de trazer essas figuras de apagamento, né? Totalmente. Toda a história, toda a nossa história foi apagada e recontada, né? Aí agora a gente está tendo todo esse esforço de não necessariamente apagar o que foi recontado, mas a gente recontar em cima do que foi recontado, né? Que é contar, na verdade, a real história, né? Pensando nessa questão, assim, como que a gente pode construir desenvolver essa autoestima profissionais em ambientes totalmente brancos, porque existe esse complexo, tipo assim, eu não me pertenço a esse lugar, sabe? Pode acontecer bastante. Quando a gente se sente como minoria, a gente acaba sentindo isso, né? Que eu vejo. Sim, no ambiente corporativo, agora até saiu alguma obrigatoriedade desses movimentos que reforçam, né? Ainda tem que mudar um pouco o título, o nome, mas que
trazer desses ambientes corporativos coletivos, não sei se necessariamente esse nome, mas que trabalham a diversidade, né? Então, dentro da temática diversidade, eles estão colocando agora questões raciais, mas na verdade precisa se separar, né? Diversidade é uma coisa, questões raciais são outras, né? Mas dentro do ambiente corporativo já é um ganho, não digo um avanço, mas já é um ganho ter esses espaços para falar sobre isso, que são espaços que trazem dinâmicas, palestras para dentro do ambiente corporativo, explicando, né, o que aquela instituição racista, digamos assim, tá fazendo com aquele indivíduo negro, né, aquele trabalhador que está ali, que ele precisa muito estar ali para trabalhar, mas você contratou ele para quê? Com qual intuito, né? Então, quebrar esses tabus mesmo dentro da instituição de trabalho. Então, esses movimentos que reforçam, né, que trabalham a diversidade, já está sendo um ganho também, mesmo que pouco, mas já é alguma coisa, porque não são todas as empresas que têm também, né? E assim, como que pode ser construída uma relação saudável com a própria sexualidade, considerando os estereótipos? Nossa, a pergunta é muito importante, porque a temática sexualidade demora um pouco para aparecer dentro do ambiente, né, do setting analítico, mas quando aparece, né, quando as pessoas conseguem falar sobre, um dos trabalhos que a gente consegue fazer é sobre o toque, né, porque quando a gente fala de sexualidade, não é necessariamente só a relação sexual em si, mas a questão do toque, do carinho, do afeto, do se sentir desejado, diferente de objetificado. Então, é também do você sentir o desejo por alguém, mas como que você vai se relacionar com aquela pessoa, de que maneira que você vai demonstrar o afeto por aquela pessoa, porque muitas das vezes a tendência pode ser 50-50, né? Ou pessoas negras, elas foram tão objetificadas que nas relações delas, elas acabam objetificando as pessoas. Ou elas foram tão rejeitadas que nas relações dela, elas não acabam conseguindo demonstrar o afeto que elas sentem. Então, elas acabam não conseguindo tocar nem receber o toque, né, das pessoas, o carinho, palavras de afirmação, tudo. Então, a gente acaba trabalhando dentro do ambiente terapêutico mesmo, esses toques, esses carinhos, falar sobre isso, o que você está sentindo, o que a pessoa te disse, né, como que foi para você sentir algo por alguém, desmistificando o trabalho de formiga, todas essas questões da Degrau em degrau. sexual. Uhum. Eu próprio li sobre a cultura do estupro em si. Essa sexualização está presente desde a época colonial em si, que se fazia um atestado médico para os homens europeus brancos terem relações sexuais com as mulheres negras em si, que era a própria civilização que existia. Então, existe essa mulher que, estereotipo da mulher ser super negra, ser super sexual, forte, tudo isso, né? Essa Que ela aguentava, assim. complicado em si. Mas, pensando nessa questão, como que a gente pode trabalhar relacionamentos interraciais, considerando diferentes tipos de fala, igual a Djamila falou, tem um livro dela, O Lugar de Fala em si, Djamila Ribeiro, né? E experiências raciais. Igual uma coisa que eu lembrei aqui agora, você falou que do ensinar, né? Ensinar a outra pessoa sobre questões sociais. Eu lembrei aqui agora da Carol Conká, que ela foi super cancelada e tinha homens brancos perguntando para ela sobre questões raciais também, sabe? Nós, homens brancos, perguntando para ela. E ela tem essa questão. Queria que você falasse, pô. Não, é isso. Em relacionamentos interraciais que eu tenho, aliás, pacientes que são casadas, né? Homens que são casados com mulheres e vice-versa. Mulheres casadas com homens brancos.
Como intervir nisso, né? Como trabalhar isso? Na verdade, as pessoas brancas, elas precisam primeiramente entender com quem que elas estão se relacionando, porque para elas é fácil, é natural, né? Elas sempre receberam carinho, afeto, amor desde criança, né? Elas sempre foram acarinhadas, né? Desejadas desde criança. Então, é muito entendendo quem são elas e com quem que elas estão se relacionando, entender a história do seu parceiro ou da parceira, né? Como que foi essa construção de afeto para essa pessoa na qual você está se relacionando, ou o histórico dela de relacionamentos, como que ela se sente em relação ao estar se relacionando com você, primeiramente, principalmente, né? Então, é muito de perguntar, mas não de indagar, de entrevistar, eu quero muito te ajudar, mas tentando entender aquela pessoa, e a pessoa branca principalmente, ela se questionando também, né? O que fez ela se apaixonar por aquela pessoa preta, porque muitas das vezes ela pode estar no relacionamento, não digo todos, mas ela pode estar hipersexualizando o seu parceiro ou a sua parceira, porque um corpo negro aguenta mais numa relação, é mais carinhosa, né? Que a gente ouve falar de mulheres, que mulheres são mais quentes na cama, são mais fogosas, são mais insaciáveis, o homem preto também, ele tem um falo grande que vai saciar, né? Não é sobre isso, entender o que fez você também, você como uma pessoa branca, você se apaixonar por ela. Então, ter essa escuta mais aprimorada. E leituras estão aí em todos os lugares, palestras, locais de troca também, tem reuniões que falam sobre isso. Acho que essa pessoa também ela tem que ir atrás, não ficar esperando muito que a pessoa preta diga o que ela tem que fazer, né, numa relação. Até porque se as pessoas estão juntas, se elas estão se relacionando, estão noivas, vão casar, tiveram filhos, eles estão querendo construir algo. Então, eles precisam entender o que vocês querem construir, né? Você estando com uma pessoa que é uma raça diferente da sua. Tem que entender o outro, né? É verdade. Essa questão de entender o outro, essa questão de entender também o histórico da pessoa em si também é super importante. Igual hoje, o que não falta são informações. Igual eu lembro de um filme super importante, não sei se você assistiu, que chama Compasso de Espera. Não. Esse filme é um ótimo filme da 1960, brasileiro, em que cita essa relação interracial entre um homem negro e uma mulher branca. E tem muito essa questão da época, que era do Martin Luther King, do Malcolm X, né? E é um filme muito interessante para você trabalhar nessa questão da relação interracial entre dois países em si. Que naquela época, 1960, era mais forte o racismo, não quer dizer que hoje não seja menos forte. Mas naquela época, igual, por exemplo, se vê-se ele com ela, que é uma mulher branca, e ele é um homem negro, e ele era apanhado. Ele foi apanhado durante o filme por causa disso, sabe, em ambientes públicos. Existe até os próprios Estados Unidos, né, essa estruturação, né, do que acontece, né. E não precisa ir tão longe, né? Porque pais de pacientes meus, ou também, novamente, são pais brancos ou mães brancas, né? E que a relação dos pais desse paciente foram de muita violência. Eu já ouvi relatos de que a mãe era branca, a família da mãe era branca e o pai era preto, e a família toda da mãe excluía esse pai, até na criação. Então, às vezes, não passando pano para homem, mas às vezes esse pai foi um pai ausente, porque a família toda embranquecida não queria que esse pai tivesse contato com o filho. Não faz sentido isso, né? Porque Acontece muito, né? Uhum. Isso. Já vi vários casos sobre. Assim, de que forma pode ter uma construção de uma carreira sem ter estereótipos? Como que uma carreira pode ser construída de uma maneira que a questão racial não seja levada em conta? E carreira de trabalho, que você disse. Sim, profissional. Total. Justamente essa empresa, né, justamente não, mas um dos fatores, né? Essa empresa entendendo e também reconhecendo as potências, né? Essas capacidades
daquele profissional que ele está contratando, né? Não de primeira vez, já racializando a pessoa, já achando que se a pessoa ela é preta, ela se serve para serviços manuais, né? Ou de limpeza, ou de copa, ou portaria, né? Tudo que a gente já está acostumado. Mas entendendo, lendo, principalmente no currículo, tentando tirar esse carômetro, né? Aliás, essas empresas que ainda pedem foto no currículo já é uma forma de estar excluindo essas pessoas, né? As pessoas pretas. Então, é justamente ela entendendo quais são as potências que aquele indivíduo está trazendo. Então, é justamente desmistificar, separar, voltar o sujeito preto para só um sujeito, apenas um sujeito. É uma pessoa que quer trabalhar na sua empresa, é uma pessoa que precisa e você precisa de funcionário. Ela preenche todas as categorias? Se sim, pronto, passa por um período probatório e vamos lá. Agora, querer dizer que é uma pessoa preta, né? Nossa, mas mora sei lá onde, bananã. Isso já é um pensamento racista, né? Sim, sim, sim. Que eu lembrei que agora da frase do combate espera em seguinte, é que existe esse complexo dentro da sociedade, né, até por causa do Gilberto Freire, né, que o Brasil foi algo muito juntado, né, igual o próprio Miscigenado, né? Genado e tudo mais, é tipo o oba-oba, sabe, todo mundo se juntou, todo mundo se abraçou e tudo mais, mas tem a própria frase seguinte, ó, no Brasil não existe preconceito de cor, porque aqui o negro conhece o seu lugar. O próprio ator negro, dentro do filme Com Barba Espada, fala essa frase de maneira irônica. É o seguinte. Quem será que foi o roteirista, né? Essa é a questão. Mas eu discordo, né, dessa fala, porque por mais que a nossa população seja maior no estado de São Paulo, a gente ainda não se sente bem aceito, bem quisto, né? A gente ainda sofre alguns desconfortos. A gente está conseguindo conquistar certos espaços, tudo, mas ainda a gente carrega esse desconforto, esse sentimento de vergonha também, né? De insegurança. Se eu posso, eu não posso sair. Se eu posso sair, eu posso ir para onde? Se eu chegar em algum local, será que eu vou ser bem atendido ou não? Será que vão me ver ou não, né? Tem esse senso também de se sentir meio invisível numa sociedade cheia, mas a gente se sente apagado também, né? E pensando nessa questão, seguinte, que a gente deve começar essa mudança de pensamento da autoimagem, da autoestima, desde as crianças para essa construção, né? Para tentar mudar esse processo cultural, que é lento. Infelizmente é lento. A mudança cultural é lento. E pensando nisso, como que a gente pode preparar nossas crianças, tipo, valorizar a estética negra, o cabelo enrolado, do que ela tem? Eu próprio lembro também da figura do Todo Mundo Odeia o Chris, da irmã do Chris, que ele fazia negócio Da Tônia. a Tônia, Da Tônia, aham. negócio da chapinha, sabe, pra alisar o cabelo, em seguinte, ela queimava aquilo lá e tudo mais. Como que a gente pode preparar essas crianças negras para lidar com o racismo sem que prejudique só a autoestima dela própria? Esse é um exercício, parece muito fácil, mas é um exercício difícil, né? Porque quando se fala de criança, a gente tem que voltar para a nossa infância e para a nossa criança também, como que a gente foi tratado, se foi de uma maneira agradável ou não, ou então como que a gente gostaria de ter sido tratado, e que é aí que a gente tem que parar e olhar o que a gente está fazendo com as nossas crianças de agora. Então, é justamente trazer essas palavras de afirmação e afeto também, né? Pode parecer superficial, mas o elogiar aquela criança, parabenizar aquela criança, forçando que todos os traços que ela tem são bonitos, faz quem ela é, né? Isso faz com Já forma a identidade, né? Exato, já vai formando essa identidade do sujeito, Ela mas tem a certeza de já quem vai ela é. reforçando essa confiança que ela tem, mas que foi tirada, né, que foi apagada por estar num ambiente, às vezes, totalmente embranquecido. Então, é o reforçar essa confiança nessa criança também, para formar essa identidade, de fato, que é
a identidade ela já tem, só que ela é apagada, ela é silenciada. Então a gente tem que resgatar isso na criança quando acontece esse apagamento, que muitas das vezes acontece. Hoje menos, mas ainda acontece. E assim, de que forma a sororidade e a fraternidade negra funciona como rede de proteção psicológica? Hum. Acho que principalmente a escuta, né? O que a gente sente muita falta, assim, muita defasagem, é de ser escutado, mas não de ser escutado no lugar de que a gente tem que ensinar, mas que as pessoas escutem os nossos sofrimentos, as nossas dores, né? E elas começam a meio que sentir, a digerir isso sobre o que a gente ainda está passando, sobre o que a gente ainda está passando e que muitas pessoas já passaram também. Então, quando a gente fala de sororidade, é justamente essa escuta, um espaço de escuta e acolhimento mesmo, que tá muito em falta. As pessoas estão começando a ver a gente, a enaltecer a gente, o que está sendo ótimo, que acaba abrindo certos espaços também para a gente, mesmo com a nossa potência, a gente consegue também conquistar esses espaços, mas ainda está faltando a escuta. Estão querendo ainda dizer muito pela gente. E não é Sim. sobre isso. E o que eu acho que falta é a questão de psicólogos nas escolas, nas universidades, tanto privadas quanto públicas. Falta muito esse espaço de acolhimento mesmo, Eu ouso principalmente para as dizer. pessoas negras. Exato, mas eu acredito, eu ouso dizer que talvez isso tenha sido um movimento racista também, porque antigamente tinham psicólogos na escola, tinham até psiquiatras na escola, mas isso não era dito, com o tempo foi deixando de ter verba e tinha principalmente nas escolas públicas, isso foi sendo tirado, também com o movimento político. Todo movimento político também esconde uma questão racial aí, então talvez voltar esses profissionais para a escola. Não é nem colocar, mas antigamente tinha. Isso é verdade. Muito infelizmente tiraram, né? Essas políticas públicas e tudo mais que acabam cortando a verba, querendo ou não. Uhum. Nossa senhora. Direcionando, né? Pensando qual que é o foco principal. Mas, pensando nessa questão, como que a gente pode trabalhar a nossa. Você falou no começo lá, da resignificar a nossa própria história para construir uma autoimagem, autoestima da pessoa, sabe, em si. Pensar na história. Como que a gente pode construir as nossas próprias narrativas de forma positiva, como a história negra de forma positiva, para evitar essas questões dos estereótipos raciais existentes e dentro da sociedade, né? Acho que é o que é justamente o recontar mesmo as nossas próprias histórias, né? Deixar que a gente reconte as nossas histórias e voltar para a nossa ancestralidade. Quando eu digo ancestralidade, não é uma coisa tão distante, né? Mas voltar com as histórias da nossa vida, da nossa família, com os nossos avós, com os nossos pais, com os nossos tios também. Sempre se apoiar nessa rede de apoio primordial, que é o ambiente familiar. Nem todas as famílias pretas, elas são estruturadas, mas sempre alguém tem algum fragmento da história da sua família. Então, é muito voltar para isso, para assim você conseguir, o indivíduo negro, conseguir recontar a sua história. Não deixar que o outro, né, principalmente um outro branco ou uma literatura branca, conte a sua história, você ir atrás, você entender também principalmente sobre o passado mesmo, sobre esse sofrimento, porque tem muitas literaturas, né, que isso é ótimo, muitas pessoas contando sobre isso, só que nem todas são verídicas, então esse processo de investigação é importante também. Verdade. Então, é fundamental de fazer essas questões da literatura em si, trazer essas nuances, né? É importante trazer essa representatividade, né? Essa questão. Mas, finalizando, assim, a entrevista, infelizmente o tempo está acabando, a gente poderia conversar isso por horas,
Mas uma pergunta que eu sempre faço para os meus entrevistados é que é a seguinte pergunta: o que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? É, profunda essa pergunta, né? Acho que eu gostaria de ter, acho que entendido que existe diferentes formas de amor, né? Um dos livros, aliás, que me abriu a mente o ano passado, acho que foi em 2023, a gente está em 25, em 2023, foi tudo sobre o amor, da Bell Hooks, porque pode parecer muito banal quando a gente fala de amor, de afeto, né, que é uma troca com o outro, é uma palavra de afirmação, é um carinho, mas existem diferentes formas de amor, né, e de linguagem de amor também. Então, acho que se eu tivesse lido esse livro no passado, acho que eu teria até me perdoado, me acolhido mais e me perdoado também, acho que antes, né, de certa forma. Acho que é isso, acho que eu consegui responder. Mas é um tema muito frágil, muito sensível, muito pessoal, Sim, até para as pessoas pretas, né, porque muitas pessoas ainda não sabem o que é amor, porque se baseiam ainda no contexto muito europeu, né? Eu preciso ser aceita, eu preciso ser bonita, eu preciso ser magra, eu preciso ter cabelo liso, eu preciso. E não é sobre isso, né? O que você quer receber. E quero agradecer a Isha, né, pela entrevista. Eu que agradeço. Foi ótimo. Quero foi um que prazer te conhecer, muito rico em conhecimento. Obrigada, eu que agradeço. deixar ela para se despedir de todos, deixar seu arroba no Instagram, tudo. Nossa, gente, eu quase nunca lembro meu arroba, porque meu arroba, ele muda várias vezes de nome, mas eu acho que é arroba Aisha Maria com H, ponto psi. Eu posso escrever em algum lugar ou depois mandar no chat. Mas eu queria agradecer, foram perguntas muito profundas, muito pertinentes, uma entrevista muito bem elaborada, deu para trabalhar um pouquinho de várias áreas também, e pelo acolhimento, acho que somente é isso, né? Essa troca, e é isso. É isso. Quero agradecer a todos que assistiram, espero que tenham gostado e até os próximos programas. Até. Tchau. Boa tarde. Tchau, tchau.